Vou iniciar aqui mais um vídeo do canal do YouTube Fenômeno no Céu e do blog chemtrailbrasil.blogspot.com, que hoje se chama Fenômenos da Aviação e da Meteorologia Física. Eu sei que a maioria de vocês me odeia, afinal de contas eu sou um dissidente da teoria das chemtrails. Basicamente não conheço outro dissidente, outra pessoa que tenha entrado na teoria, no assunto, divulgado, feito ativismo, trabalhado a questão das chemtrails, da geoengenharia, e depois tenha saído, desacreditado da teoria. Realmente não conheço outro dissidente, nem no Brasil, nem no mundo, mas de fato é isso que eu sou. Eu realmente estudei tanto a questão da geoengenharia, das chemtrails, que eu acabei chegando à conclusão de que não existem. Trata-se de um fenômeno, de um folclore criado na internet, fundamentado sobre pesquisas fajutas, sobre pesquisas, má interpretação de resultados de pesquisas, porque toda essa história começou com Francis Mengel e principalmente com Dane Wigington. Dane Wigington, que é o dono do site Geoengineering Watch, o mais famoso site sobre geoengenharia, foi o Dane que iniciou toda essa história quando, junto com Francis Mengel, em Shasta, na Califórnia, nos Estados Unidos, eles resolveram fazer testes de solo e de água e fizeram esses testes, e através de má interpretação dos resultados desses testes, eles concluíram que eles olhavam para o céu da Califórnia, viam as trilhas persistentes passando, fizeram as análises de solo e água, não tiveram a competência correta para analisar esses dados e chegaram a conclusões errôneas de que o condado de Shasta estaria sendo alvo de um projeto de pulverização de bário, estrôncio, óxido de alumínio, etc. Eu estive com essas pesquisas em mãos, eu tenho todo esse material aí, o PDF com todas as pesquisas laboratoriais de solo e água feita por Francis Mengel e Dane, e a análise que eles fizeram não corresponde de fato com a coisa. Se você for ver, outras análises indicam os mesmos valores, então alguns valores que eles consideravam ser exagerados, por exemplo, a presença de alumínio no solo, na água, não eram exagerados, são os mesmos resultados que já foram apresentados por outras pesquisas, por outros órgãos governamentais e outras pesquisas de solo que apresentam os mesmos níveis. Bom, eu até estou para postar uma matéria só sobre isso, sobre as pesquisas do Dane e do Mengel. Bom, o Dane Wigington se especializou nessa história de chemtrails, ele acabou criando essa teoria, ele é o norte da teoria das chemtrails. A teoria das chemtrails surgiu em Shasta, nos Estados Unidos, Califórnia, no condado de Shasta, mais precisamente com este indivíduo chamado Dane Wigington. Ele não é um meteorólogo, ele não trabalha com meteorologia física, ele não é um aviador, ele é um homem normal que tem criativo, vamos dizer assim, E a partir daí ele montou o site dele e também ele é quem está, vamos dizer assim, por detrás do documentário What in the World Are They Spraying? Ele é quem trouxe as fontes, ele não é o diretor do documentário, não é o produtor, mas ele é quem trouxe as fontes para que pudesse ser feito esse documentário. Então ele está por detrás também do próprio documentário What in the World Are They Spraying? Bom, a partir daí, em que inclusive o Dane também, estou mostrando para vocês aqui onde começou essa história de chemtrails. O Dane, ele organizou um encontro no condado de Shasta, uma grande reunião que reuniu mais de 200 pessoas, fomentadas todos pelo próprio Dane, pessoas que começaram a acreditar nessa história de chemtrails também, e reuniu-se numa conferência, mais de 200 pessoas, alguns deles fizeram explanações, ex-pilotos de avião,
médicos, professores, simples pessoas, uma série de pessoas que se reuniram para debater a questão da possível existência de um plano de engenharia climática em Shasta. Ninguém está falando em engenharia global, não. Estamos falando do condado de Shasta, só nesse pequeno condado de Shasta nos Estados Unidos, que começou essa história. Essa reunião foi filmada, tem na internet, várias incoerências nas pessoas que se apresentaram nessa reunião. Eu tenho uma postagem no blog, chemtrailbrasil.blogspot.com, onde eu destrinchei essa reunião e as falácias e algumas das incoerências apresentadas ali. E aí o assunto foi ganhando formato, foi ganhando peso, né? Com o Dane, com as pesquisas dele, com o encontro no condado de Shasta, com o documentário What in the World is Spraying, isso veio à internet. E na internet as pessoas começaram a ter acesso a esse documentário, esses documentos mais primários, né? Essas informações mais primárias, e as pessoas começaram a crescer com o assunto. Pessoas, que aí jogou na internet, né? São pessoas pelo mundo todo trazendo informações e falsas informações. Não porque essas pessoas pelo mundo afora sejam mal intencionadas, mas agregou-se a esse pequeno pacote, essa bola de neve que foi jogada da montanha por Wington, ela vai se tornando uma bola de neve gigantesca a partir do momento que pessoas do mundo todo vão agregando qualquer coisa. Tudo vai sendo agregado ao mito, fazendo realmente um folclore extremamente complexo, com várias vertentes. Então, o cara vê um avião gerando vórtice, né, um efeito de ponta de asa, uma coisa natural, agregou a teoria. Outro cara filmou um avião gerando contrails de condensação de aerodinâmica. Todos esses esquemas nós temos no blog. Uma pessoa viu uma tempestade de supercélula, ou uma nuvem Mamatus, ou uma nuvem Asperatus. Pega aquilo, agrega na teoria. Juntaram a essa teoria dos chemtrails o ARP, algo que a princípio não tinha relação alguma. O ARP, Projeto de Pesquisa de Aurora Ativa, no Alasca, para pesquisar a influência da ionosfera em meios de comunicação. Agregou-se isso à teoria das chemtrails, e agora o ARP está trabalhando em união com a geoengenharia para criar uma manipulação climática global. Aí a gente vai entrando já no aspecto global. Não é mais uma teoria de Shasta nos Estados Unidos, na Califórnia. Agora vai assumir um aspecto global, ainda por cima porque as pessoas no mundo todo começaram a notar mais essas trilhas. Fato importante que a gente tem que frisar aqui: as trilhas de condensação persistente, elas existem. A maior de todas as falácias das chemtrails é aquela falácia primária que permeia todo o assunto de que contrails, ou seja, rastros de condensação comuns, desaparecem em questão de segundos. Eles são curtos e desaparecem. E as chemtrails, rastros químicos, persistiriam no céu, se expandindo, sendo levadas pelo vento e formando nuvens artificiais. Então, contrails versus chemtrails. Contrails não permanecem no céu e chemtrails permanecem. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia do senso comum, né? As pessoas que não... Eu não conhecia meteorologia física, eu não tinha estudado nada a respeito. Acreditei também nessa alegação de que um desaparece e o outro permanece. Chemtrail versus contrail. Inclusive o meu site trilhaquimica.blogspot.com, que aberto em 2011, quando começou a explodir essa história nos Estados Unidos, nem no Brasil nem havia, não se falava em geoengenharia no Brasil, ou chemtrails. Era muito raro o material na internet. Eu comecei a juntar esse material, montei um dos primeiros blogs bem completo. Eu mantenho esse blog até hoje no ar, porque eu sei que tudo que está naquele blog, apesar de eu ter escrito, hoje em dia eu não acredito mais. Mas eu mantenho o blog que é para mostrar para as pessoas que eu fui um defensor da teoria das chemtrails. www.trilhaquimica.blogspot.com, um site completo que descreve toda a teoria das chemtrails. A grande verdade é que rastros de condensação
rastros de condensação podem persistir no céu, sim. Isso aí bom, vocês podem olhar no canal aqui do YouTube ou no próprio blog. Nós já temos postagens onde a gente fala mais especificamente sobre esse assunto, que as trilhas de condensação elas podem se tornar persistentes. Existem relatos e registros nos anais da meteorologia física, nessa área científica que estuda a formação de nuvens. Nós temos já desde 1950 registros em preto e branco, ainda fotografias em preto e branco, livros de capa amarelada, como por exemplo o Peterson Field Guide da atmosfera, uma série de livros, e eu posso até colocar algumas fotos aqui, de manuais de meteorologia física que remontam a 1950, 1960, 1970, muito antes de haverem a aviação comercial estar no patamar que está. Já se conhecia o fato de haverem condensações persistentes geradas por aviões. Isso é um fato bem conhecido. Eu posso mostrar aqui algumas fotos para vocês que estão vendo aí, são fotos de trilhas de condensação persistente, que sempre existiram e sempre vão existir. Então por que hoje em dia a gente está vendo mais essas trilhas, antigamente não se via tanto? Porque justamente nós entramos a partir da década de 90, nós entramos na era da aviação comercial moderna. Claro que já vinha de um pouco antes, mas é de 1960, 70, 80, 90 para cima que explode a aviação comercial mundial, né? Então, na época, os nossos avós realmente era um negócio mais nascente, não havia o contingente de aeronaves que existe hoje em dia. Hoje em dia nós vivemos num mundo, num céu, o nosso céu não é mais como os nossos avós. É um céu moderno, é um céu com centenas de milhares de aeronaves comerciais, tanto de transporte de passageiros quanto cargas, voando 24 horas por dia. O nosso céu é uma teia, é um formigueiro de aviões. E esses aviões gerando trilhas de condensação persistente ou não, dependendo das condições da atmosfera superior, região ali limítrofe entre troposfera e estratosfera, que é onde circulam os aviões em rota de cruzeiro. É ali que são formadas as trilhas de condensação persistente. Sempre existiram. Não é algo anormal. Tanto que no blog nós temos um dossiê de provas, onde nós fotografamos dezenas dessas aeronaves soltando trilhas de condensação persistente e identificamos através do Flight Radar que essas aeronaves se tratam de aeronaves comuns, da TAM, da Gol, da Azul, aviões nacionais fazendo viagens interestaduais e gerando trilhas de condensação persistente, o que nós e eu acreditávamos serem chemtrails. Uma investigação mais profunda através de fotos com zoom ao ponto de você pegar a marca do avião e relacionando isso ao Flight Radar, onde você pode rastrear essa aeronave e você chega à conclusão de que são aeronaves ordinárias, comuns, gerando trilhas chemtrails? Não, gerando trilhas de condensação persistente. Então, infelizmente ou felizmente, a teoria das chemtrails de fato é um folclore. As pessoas precisam compreender como isso se dá na internet, né? Existem vários mitos construídos a internet hoje em dia é um negócio que jamais se viu na história, porque ela acelera a construção de um mito que levaria décadas para se construir através do telefone sem fio ali, né, do boca a boca. Hoje em dia a internet possibilita que um mito seja criado da noite para o dia, através de uma explosão de informações de pessoas no mundo inteiro interagindo com aquela hipótese, e de uma hipótese aquilo se torna uma realidade para aqueles que estão inseridos nesse nicho, para aqueles que creem no mito. Então, observe o que eu vou dizer, todas as afirmações, postagens, informações, fotos, todo o conteúdo que existe sobre chemtrails na internet é falso. Todos. Mas como é que você pode afirmar isso? Bom, eu já desbanquei um por um desses temas. No site, no blog chemtrailbrasil.blogspot.com, nós temos dezenas e dezenas e dezenas de postagens desbancando, desconstruindo de forma categórica, objetiva, as falácias das chemtrails. Tem um vídeo chamado
Quem sou eu e o que são chemtrails, um vídeo onde eu explico um pouco da minha trajetória, bem por cima, dentro da história dos chemtrails e desbanco alguns dos temas. É claro que são tantos subtemas que compõem o mito que há necessidade de se escrever um livro para abarcar todas as falácias da geoengenharia. É o que eu já estou trabalhando em cima. O livro já está escrito, mas eu preciso editar ele agora. Porque é muita coisa, não dá de 1 em 2, em 3, em 4, em 5 vídeos de expor isso tudo. O vídeo onde eu melhor exponho todas as falácias e deixo tudo muito claro é um vídeo chamado, que está no canal aqui do YouTube, um vídeo chamado Chemtrails, Teoria Cai por Terra. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6 e 7. É um vídeo de 7 partes, se não me engano, com mais de 4 horas de documentário, aonde não há mais dúvidas. Se você assistir esse vídeo com um pouquinho de mente aberta, claro, porque você não saiu da Matrix, você não é um cara que não assiste mais Rede Globo, que agora saiu da Matrix, que agora conhece a nova ordem mundial, que agora conhece a teoria das chemtrails. Você teve a mente aberta para sair da Matrix, não vai ter a mente aberta para conhecer uma nova versão, para sair de uma outra Matrix, porque não sei se vocês sabem, mas a grande moral do filme Matrix, que todo mundo usa como uma metáfora para essa questão de despertar, né, sair do sistema, eu vou te falar só abrindo um parênteses aqui, eu vou te falar qual é a grande moral do filme Matrix. A moral do filme Matrix não é que um grupo de pessoas que abriram a mente e saíram do sistema, né, que agora estão livres do sistema das máquinas, da Matrix, né, acordaram para a realidade. Essa não é a moral do filme. A moral do filme é que quando eles saem da Matrix e vão lá para o mundo real, né, onde tudo foi destruído pelas máquinas, onde eles vivem naquelas naves por dentro dos esgotos, onde tem a cidade dos humanos, Zion, ali também é um simulacro. Né? O sistema cria bonecas russas, uma dentro das outras. Então, quando Neo, Morfeu, Trinity saíram da Matrix, eles entraram num outro sistema de engano, numa outra realidade simulada, onde você tem os esgotos, a cidade destruída, Zion. Zion é um sistema de simulacro tal qual a Matrix. E como você vê na parte em que Neo está diante do arquiteto, o arquiteto revela isso para ele, que várias versões do Neo já estiveram ali e que aquilo é, na verdade, um sistema circular aonde você nunca consegue fugir do sistema. Não há como fugir do sistema. Então, eu vou falar a grande realidade para vocês. Vocês saíram de uma Matrix e entraram em uma Zion. A teoria dos chemtrails é mais um simulacro. Não é real. Mas não adianta porque eu posso aqui apresentar dados, desconstruir falácias, esfregar na cara da pessoa que não tem como. Eu sei que não tem como. Você vai continuar acreditando nos chemtrails, você vai continuar pensando, porra, esse moleque é um contra um universo de informações. Porra, até o Vin Diesel já fez vídeo, até o Chuck Norris, sei lá, né? Tem famosos, tem doutores, Russell Blaylock, Christian McGrane, ex-chefes do FBI, Ted Gunderson. Meu Deus, são tantas autoridades, são tantas fotos, vídeos, sites. Como pode eu estar certo e todas as pessoas que acreditam em chemtrails estar erradas? Né? É uma pessoa lutando contra a maré. Então você vai pensar, esse moleque tá errado, é maluco, e a teoria das chemtrails é que é verdade, porque existe um mar de informações na internet sobre esse assunto, tem que ser verdade. Era o que eu acreditava também, mas eu estou aqui de cara limpa, tá? Eu não sou desinformante, eu não sou agente da CIA, eu não sou Illuminati nem reptiliano, eu não estou ganhando um centavo para fazer isso daqui, eu só faço esses vídeos porque é uma necessidade que eu tenho de consertar um erro, porque foram 4 anos investigando a teoria das chemtrails, divulgando esse assunto, criando sites, blogs, grupos, na internet e no Facebook. Eu sou dono de grandes grupos sobre geoengenharia, que hoje em dia estão basicamente empoeirados lá, porque eu não alimento mais esses grupos, sabendo que nada disso é real. Então o que eu faço aqui é tentar consertar um pouco do erro que eu cometi e um erro que tem levado centenas de pessoas diariamente a entrar nessa neurose coletiva das trilhas químicas, né? As pessoas
entram nessa neurose, passam a brigar com familiares, brigar com amigos, se tornam completamente neuróticas, começam a ter medo de sair de casa, começam a comprar remédios para fazer desintoxicação de metais pesados, acreditando que estão respirando metais pesados. A pessoa ela muda todo o cotidiano dela, ela altera a forma de viver dela baseado num mito, baseado no folclore. Então eu estou aqui para tentar, pelo menos de 200 pessoas que me odeiam e que acham que eu sou um desinformante pago pela CIA, se uma pessoa sair dessa neurose, eu já estou feliz. Bom, isso tudo aqui na verdade 20 minutos já, mas é uma introdução para vocês compreenderem a que pé que está essa situação. O vídeo em si aqui, que eu quero fazer, é mostrar para vocês como que a falsa informação ela é difundida nesses meios. Como que uma pessoa que escreve qualquer coisa pode ser levada como uma autoridade sobre o assunto. Então, eu, na época, em 4 anos divulgando as chemtrails e a geoengenharia, eu acabei ganhando um pouco de notoriedade desse meio e as pessoas ouviam as coisas que eu falava e reproduziam. E é muito louco, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui é como que funciona a internet, como que qualquer coisa pode ser postada na internet, não existe critério. Qualquer um que escrever qualquer texto falando que chemtrails isso, alumínio aquilo, ARP aquilo já é transmitido por blogs e sites e passa a se tornar uma verdade na internet. Inclusive, esses blogs e sites que se espalham aos milhares pela internet, eles não estão interessados na veracidade do conteúdo do artigo. Eles estão interessados em trazer membros, assinantes, em aumentar o canal e em divulgar o conteúdo para aumentar o canal. Então, um dono de um blog vê lá uma matéria, prova infalível sobre a geoengenharia. Ele nem vai ler o conteúdo, ele vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, postar no blog dele e espalhar pelo Facebook e por todos os meios de comunicação na internet para crescer o site dele. É isso que todos os blogs fazem, eles só reproduzem. É uma coisa que eu já fiz também, reproduzindo conteúdos sobre geoengenharia e chemtrails que eu cria ser verdade, mas que uma investigação mais profunda mostra a verdade. Então é muito dinâmico como a internet funciona, tá entendendo? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte: a influência que eu tive sobre essa questão dos chemtrails, que hoje em dia me envergonho, tá? Não tenho nenhum... Não me vanglorio de nenhuma forma de ter o meu conteúdo, o meu nome veiculado em centenas de blogs, sites e páginas. Eu não tenho... não sinto prestígio algum nesse tipo de coisa, eu sinto vergonha. Se eu pudesse entrar em contato com cada um dos donos desses blogs e pedir para eles apagarem, porque eu já apaguei todos os meus vídeos do YouTube, vídeos em que eu defendia os chemtrails, eu já apaguei todos, já apaguei todas as matérias em que eu escrevi sobre o assunto. Hoje em dia eu defendo a verdade dos fatos. Não existem chemtrails, é um mito. Então eu já fiz a minha parte, apaguei tudo. Agora, o que foi reproduzido por outros blogs, eu não tenho o que fazer. Então o que eu fiz? Esses dias eu estava na internet e falei assim, vou colocar o meu nome e chemtrail no Google, eu vou dar Enter para ver o que aparece. Bom, botei Oberon chemtrail. Apareceram centenas de blogs onde foram reproduzidas os meus artigos, porque alguns dos meus artigos sobre geoengenharia, os mais completos que pode se conceber naquela época, né, porque eu me dediquei bem ao assunto, crendo na teoria, eu fiz trabalhos muito interessantes, bem completos, né, e inclusive fui chamado por jornais de algumas jornal de Mato Grosso, jornal de São Paulo, Rio Claro. Alguns jornais me procuraram e eu escrevi matérias para jornais, inclusive, na época. E essas matérias de jornais e outros artigos meus foram reproduzidos por centenas de blogs. E hoje em dia, esses artigos espalhados por esses blogs servem para defender a teoria para pessoas que estão entrando no assunto, tá? Então a pessoa está entrando, ouviu falar em chemtrail, começou a entrar num grupo, está vendo um vídeo ou outro na internet, está lendo um artigo ou outro. Essa pessoa que está entrando na internet para ver o assunto das chemtrails, ela vai ler as minhas matérias, vai ler os meus artigos
e vai utilizá-los como fundamento para acreditar nas chemtrails, o que é uma grande pena, uma grande decepção que eu tenho de que eu tenha contribuído de forma inconsciente, de forma ingênua, eu tenha contribuído para a criação desse folclore. E hoje em dia milhares de pessoas utilizam o meu material para acreditar nas chemtrails. Inclusive, uma coisa mais bizarra do mundo é quando eu estou postando alguma coisa no meu blog ou página do Facebook, e claro, a maioria das pessoas desse meio me odeiam porque eu sou um dissidente, eu virei a casaca, eu sou um agente da CIA agora, eu sou um reptiliano. É muito engraçado porque eu fiz lá uma postagem falando mal dos chemtrails ou desconstruindo alguma das falácias, aí vem uma pessoa puta da vida e fala: você é um agente da CIA, chemtrails existem, eu posso provar. Aí a pessoa vai lá e posta uma matéria sobre chemtrails para tentar provar para mim que chemtrails existem. Aí eu pego, clico lá, abro aquela matéria e olha que engraçado, é um texto que eu mesmo escrevi. A pessoa, ela, para defender os chemtrails, ela me manda um artigo do qual eu mesmo escrevi o artigo. Esse é o ponto que chegou a coisa, tá entendendo? Eu cansei, isso aconteceu várias vezes, de pessoas utilizando os meus artigos para defender, para me provar que chemtrails existem, trazendo para mim artigos e fotos e documentos que eu desenvolvi. Então é uma coisa muito bizarra para mim esse tipo de situação. Mas tudo bem. Bom, o que eu fiz? Eu botei meu nome chemtrails no Google e abri alguns, não tem como abrir todos, porque não nem cabem as guias aqui. Eu abri uns 10 sites onde as minhas matérias foram reproduzidas. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas das fotos. Essas fotos que vocês estão vendo são fotos dos meus artigos que foram publicados em jornais. Artigos sobre chemtrail, ARP, geoengenharia, Bluebeam, assuntos relacionados à geoengenharia. Vocês estão vendo algumas das fotos das principais matérias que foram ao ar, né, escritas por mim e lançadas em jornais. Essas matérias elas foram reproduzidas violentamente na internet e, como eu disse, hoje em dia servem para as pessoas usarem de suporte para defender a teoria das chemtrails. Então, vamos começar aqui. Primeiro site, ovnihoje.com. Ele já apresenta aqui uma matéria chamada Chemtrails, ameaça real ou teoria da conspiração? E já começa dizendo aqui, segundo o site anovaordemmundial.com, abaixo está uma reportagem escrita por Oberon de Mello e publicada no jornal O Diário do Estado, em 8 de maio deste ano. Isso aí deve ter sido em 2014, né? E aqui, já nesse site, ovnihoje.com, você já vê ali o meu artigo colocado de forma extensa aqui no site, e lá embaixo escrito por Oberon de Mello. Que vergonha. Então, em várias partes aparece aqui, né, o pesquisador Oberon de Mello, que vem registrado a atividade da geoengenharia desde seu início em território nacional, que é o que eu fazia mesmo. Durante 4 anos eu fotografei, rastreei, filmei, estudei, e não na internet, mas em pesquisas de campo. Eu tenho mais de 15 mil fotos de chemtrails nos céus de Santa Catarina. Eu tenho mais de 300 filmagens. São estudos vastos até concluir que nada disso era real, que o que eu estava filmando eram rastros de condensação persistente lançados por aviões ordinários, né, da aviação nacional. Bom, o primeiro site está aí. Vamos para o segundo. Site blog antinovaordemmundial.com, e ele lança aqui uma matéria chamada Matéria na Imprensa Brasileira sobre o projeto Bluebeam. E está lá, novamente, um dos meus artigos. Já diz aqui, um dos principais jornais de Mato Grosso, uma matéria sobre o projeto Bluebeam escrita pelo professor Oberon de Mello, pesquisador da geoengenharia no Brasil. Mais um artigo, vai lá, é um artigo bem extenso, né? Tem as fotos aqui, as fotos do jornal, Projeto Bluebeam. Vamos para o próximo. Verdademundial.com.br. Ele reproduziu a matéria chamada Capital Catarinense Sofrendo com a Geoengenharia, Chemtrails. Tem uma foto e tem um texto aqui, vamos ver o que está dizendo nesse texto. É um texto que eu escrevi, é um dos meus artigos, e ele foi reproduzido por esse site,
mas eu não estou achando aqui, deixa eu descer mais. Aí, bom, olha que interessante, você tem aqui, né, verdademundial.com.br, tem o meu texto que eu fiz e que foi reproduzido por esse site, e abaixo o vídeo, né? Abaixo segue o documentário que registra todos os eventos deste ataque do dia 15 de outubro de 2012. Isso aqui eu estava registrando a ação dos aviões no céu em 2012, já eu estava fazendo vídeos registrando as trilhas nos céus. Só que o engraçado é que se você descer aqui nessa página, o vídeo está fora do ar. Porque eu já apaguei todos os meus vídeos. Então o blog reproduz a matéria, mas na hora de dar play no vídeo, o vídeo não funciona, porque eles foram apagados, esses vídeos. Né? Vamos para o próximo. www.libertar.in, grande site do Marcelo Góes, né? Lança a seguinte matéria: Chemtrails, Jornal do Mato Grosso, publica a mais completa matéria sobre geoengenharia já feita no Brasil. Realmente, foi a maior e mais completa matéria já escrita em jornais publicados, né, em jornais impressos, sobre chemtrails. Está aqui, ó. Nesta segunda-feira, dia 22 de abril de 2014, o maior jornal do Mato Grosso do Sul publicou um artigo sem precedentes no que diz respeito à atual conjuntura da mídia brasileira. Trata-se do mais completo artigo já publicado no Brasil sobre a geoengenharia global. Escrito pelo pesquisador catarinense Berão de Mello, o texto aborda de forma séria e metódica a questão, apresentando um panorama completo sobre a ação da geoengenharia nos céus do Brasil e em todo o mundo. Agradecemos a iniciativa. Então, como diz aqui, né, é a maior e mais completa matéria já feita sobre chemtrails em jornais impressos. Eu fiz de forma séria, eu fiz de forma ingênua, eu acreditava como vocês acreditam, eu acreditava com todas as minhas forças de que isso tudo era verdade, porque é muito difícil você não acreditar na teoria das chemtrails. Tem pesquisas de solo, pesquisas de água, tem autoridades, tem fotos, você olha para o céu, você vê as trilhas. É um folclore tão bem engendrado, com matérias científicas, com autoridades, com fotos, é tão complexo o assunto que não há como alguém falar isso é falso. Qualquer pessoa do senso comum, como eu era, qualquer leigo em aviação e meteorologia física, vai acreditar na teoria das chemtrails, porque não é só um mito do Saci Pererê, é um folclore contemporâneo de um nível de complexidade que é muito difícil a pessoa entrar nessa das chemtrails e conseguir captar de que isso tudo é falso. Quase impossível. Eu nem sei como que eu consegui sair dessa, sinceramente, eu acho que eu... Bom, eu explico no vídeo Quem Sou Eu e o que são chemtrails, procure por esse vídeo. Eu explico mais ou menos a trajetória minha de entrar na teoria das chemtrails, descobrir a verdade e se tornar um dissidente. Está bem explicadinho nesse vídeo. Vamos embora. Tem uma outra matéria aqui também, isso aqui eu não vou nem falar muito, mas é uma outra matéria do site Verdade Mundial. Estranho fenômeno assola moradores de Santa Catarina. Foi uma matéria que eu fiz sobre chemtrails. Tem um vídeo aqui, mas esse vídeo também já foi excluído da minha conta, então não dá de assistir o vídeo. E assim a gente vai indo, deixa eu ver. Tem outro site aqui, filosofiaimortal.blogspot.com.br. Ele reproduziu a seguinte matéria, de 26 de abril de 2014. Chemtrail vira matéria de jornal brasileiro. E a gente vê aqui a mesma coisa. Trata-se do mais completo artigo já publicado no Brasil sobre a geoengenharia global, escrito pelo pesquisador catarinense Berão de Mello. A mesma matéria sendo reproduzida novamente por um outro site. Vamos embora. www.rainhamaria.com.br. Ele lança a seguinte matéria: vídeo prova infalível, rastro químico chemtrail, estão envenenando nosso céu. E aí tem aqui um vídeo, que eu não sei de que rastro químico Brasil, não sei de que site, de que canal do YouTube que é esse vídeo. Aí abaixo eles lançam uma nota sobre o meu site, Chemtrail Ameaça Real no Brasil, e lançam a matéria Diário do Estado, destaque internacional em matéria climática. Foi uma das outras matérias que eu escrevi, Diário do Estado é destaque internacional em matéria climática. E aí tem lá a foto com o nome do meu site, Chemtrail Ameaça Real no Brasil, que hoje em dia se chama chemtrailbrasil.blogspot.com.
Tá aqui a matéria, e aí segue aqui a matéria em extenso, né? Deixa eu ver se fala aqui alguma coisa. É uma matéria extensa que eu escrevi sobre chemtrails. Não estou vendo meu nome aqui no momento, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá lá, né? O Brasil foi incluído no cronograma de pulverizações desde meados de 2011. E foi no dia 9 de maio deste mesmo ano que um mega ataque deixou os céus da capital de Santa Catarina tomados por centenas de rastros que persistiram no céu durante um dia inteiro. O pesquisador Oberão de Mello, que vem registrado a atividade da geoengenharia desde o seu início em território nacional, afirmou: "Nunca havia visto tantos rastros no céu como naquele dia. Os aviões iniciaram a pulverização ao amanhecer. Ao meio-dia, o céu se encontrava inteiro cortado por trilhas espessas, e no final da tarde, nuvens artificiais cobriram o céu de ponta a ponta." Esse foi o grande dia, né? Aconteceu em 9 de maio de 2011. Eu já estava na época estudando os chemtrails, montando meu site trilhaquimica.blogspot.com, e foi a primeira vez que eu vi o céu realmente inteiro cortado por trilhas persistentes. E naquela época eu fiquei chocado com aquilo, que me deu mais motivação a estudar a teoria das chemtrails, né? Foi o que eu chamo de grande dia 9 de maio em Santa Catarina, de 2011. Tem um vídeo na internet, se eu conseguir eu ponho aqui para vocês. Não sei se eu vou achar agora, mas é o início dessa história toda, pelo menos para mim. Começar a pesquisar chemtrails foi em 9 de maio de 2011, quando o céu de Santa Catarina foi inteiro tomado por trilhas, que hoje em dia, óbvio, eu sei que trata-se de uma aerovia comercial. Depois eu estudei as cartas de voo aqui da capital de Santa Catarina, e aquelas trilhas paralelas que a gente viu no céu no dia 9 de maio eram justamente a região da aerovia comercial que vai de São Paulo a Rio Grande do Sul, passando por cima de Santa Catarina, por cima da capital de Santa Catarina. Não tem nada demais. É uma aerovia. No dia nós estávamos com uma saturação grande na alta atmosfera, na região da tropopausa, onde se encontram os aviões de voo de altura comercial, em volta de 12 a 13 mil metros de altura. Havia uma saturação nessa região, o que propiciou a formação de trilhas de condensação persistente geradas por aviões comerciais transitando de forma paralela numa aerovia comercial conhecida pelas cartas de voo aqui na capital de Santa Catarina. Nada demais. Vamos embora. Subversivo.blogspot.com lançou a seguinte matéria: "Geoengenharia contribui para o envenenamento do ar no mundo." Mais uma dos artigos que eu publiquei na época e que foram repostados por blogs. O Subversivo do século XXI. É um site também. Vamos para o próximo. Esse site aqui eu nem estou entendendo o nome desse site, mas é Um Novo Despertar. Um Novo Despertar. 18 de maio de 2014. De volta aos chemtrails. Bomba. Jornal Brasileiro publica matéria sobre geoengenharia. O blog especializado na pesquisa de chemtrails, o Chemtrail Brasil, nos enviou um link de extrema importância. Tá? O que eles dizem como o blog especializado em pesquisa de chemtrails é o meu blog chamado chemtrailbrasil.blogspot.com. Rastros no céu de Rio Claro podem esconder ameaça química. E segue toda a matéria. Aí no final tá lá agradecimentos a Oberón de Mello. No final da matéria. Aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Quero fazer um parênteses com vocês, porque no final dessa matéria tem um vídeo, tá? Esse vídeo aqui foi filmado pelos repórteres de Rio Claro, que levantou toda essa polêmica, porque os repórteres estavam fazendo a filmagem, e um deles já ouvindo falar da teoria das chemtrails, porque repórteres são seres humanos, eles também ouvem essas coisas. Ele já estava ouvindo falar da teoria das chemtrails, e ele fez uma filmagem do céu. Eles estavam fazendo uma reportagem, ele olhou para o céu, viu um avião passando e resolveu filmar. Filmou o avião de perto soltando uma trilha estranha. É um avião soltando uma trilha de condensação, mas ela é uma trilha diferente. Ela é espessa, como vocês estão vendo aí, eu vou passar o vídeo para vocês verem. É uma trilha que ela não sai das turbinas do avião, como é de comum, 2 rastrinhos saindo das turbinas, né? É uma névoa uniforme que surge de toda a extensão da asa, tá entendendo? Esses tipos de filmagem
Normalmente na internet você tem dois tipos de aviões em voo de cruzeiro gerando rastros de condensação. O mais comum que você vê a fumaça saindo das duas turbinas, né? São dois risquinhos. No caso de aviões que tem 4 turbinas, você vê 4 risquinhos. Mas existe esse outro tipo de condensação mais estranha, em que a condensação não sai das turbinas, mas ela é gerada em toda a extensão da asa do avião e ela sai como se fosse uma névoa por detrás do avião, em muitos casos gerando efeitos iridescentes, efeitos ópticos coloridos, como se fosse um arco-íris. É um dos assuntos que mais leva pessoas a crerem em chemtrails, porque a pessoa olha e fala, poxa, não é um contrail comum. Contrails comuns se dissipam rapidamente e saem das turbinas. Que contrail é esse que sai da asa toda, de forma extensa da asa e ainda gerando fenômenos coloridos? Só pode ser química. Bom, não é. Essa filmagem feita em Rio Claro, em São Paulo, e essas fotos que eu estou mostrando para vocês, trata-se de um fenômeno conhecido, estudado, catalogado, chamado condensação de aerodinâmica. Pesquise na internet por você próprio. Condensação de aerodinâmica. No blog chemtrailbrasil.blogspot.com já tem 2 ou 3 matérias só sobre a condensação de aerodinâmica. Eu já fiz no canal aqui, você pode entrar aqui, clica ali, entra no canal, aproveita e se inscreve já. Você vai ver vídeos em que eu fiz só sobre a condensação da aerodinâmica. Trata-se de um fenômeno conhecido. Eu não vou agora, nesse vídeo aqui, ficar falando sobre esse assunto. Você olhe no canal, olhe no blog e você vai compreender do que se trata esse fenômeno. Não tem nada de chemtrails, não tem nada de rastros químicos, é um fenômeno natural, não é gerada pelas turbinas, não é uma condensação de escapamento, é uma condensação gerada pelo atrito da aeronave. Ela surge em toda a extensão da asa porque ela é gerada pelo atrito da fuselagem com a atmosfera carregada de umidade e em alta temperatura. Inclusive, esse tipo de condensação de aerodinâmica ela acontece em climas quentes, em dias quentes, onde há muita umidade e o clima não é tão frio lá em cima. As condições para a geração das trilhas de condensação aerodinâmica são completamente diferentes das condições necessárias para a geração das trilhas de condensação de escapamento, né? É diferente. Vamos lá, para o próximo. Aqui é um blog bem conhecido entre os estudiosos aí dos chemtrails, os entusiastas, os ativistas, o pessoal que faz parte de grupos e tal, né? É um site chamado Chemtrail Arc Blue Beam, não queremos isso no Brasil. Eles conseguem ser um grupo que até hoje continua reproduzindo a falácia, reproduzindo o folclore. Mesmo eu tendo tentado avisar, me ignoraram. Então, caguei também. Que continuem. Aí aqui no canto da página tem um Boeing o famoso Boeing da Evergreen, né, que faz dispersão de produtos para conter incêndios florestais, né. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um artigo só sobre a Evergreen, uma empresa que é falida já, ela nem existe mais. Os Boeings, os famosos Boeings utilizados pela Evergreen para apagar incêndios florestais, né? Eles soltam aquele jato extenso por debaixo, né? Não tem absolutamente nada a ver com chemtrails. É uma empresa que trabalha com pulverização de florestas durante incêndios florestais. Nada a ver, mas até hoje tem pessoas que utilizam a foto do Boeing da Evergreen, uma empresa falida, o negócio não tem nada a ver, e os caras colocam aqui no cantinho da página, aqui como vocês estão vendo na foto, o Boeing da Evergreen soltando ali produtos de contenção de incêndios para dizer que é geoengenharia. Ou seja, uma grande palhaçada mesmo. Inclusive o Hércules C-130, né, eu já fiz uma matéria só sobre a vez em que o Hércules C-130 foi utilizado extensivamente por grupos de geoengenharia para dizer que aquilo eram aviões soltando chemtrails, e não é. Eu tenho também outros artigos completos revelando que o Hércules C-130, 25 deles comprados pelo exército americano, pelo governo americano, para a contenção de incêndios florestais, não tem nada a ver com geoengenharia. Inclusive, esses 25 Hércules cargueiros comprados pelo governo americano, eles nem existem mais. Eles foram aposentados desde que um deles sofreu um acidente lá, eram aviões velhos,
foram aposentados. Nem sequer existem mais, mas as pessoas continuam dizendo que o Hércules soltando aquele rastro branco é um avião da geoengenharia. Bom, Chemtrail, ARP e Bluebeam, não queremos isso no Brasil. Está aqui o blog e, novamente, ele reproduziu, assim como os outros, a matéria escrita por mim em jornal. Está aqui, 30 de abril de 2014, Jornal da Fronteira Brasil-Paraguai publica matéria sobre geoengenharia. Está aqui a matéria, novamente. Deixa eu ver se cita o meu nome em algum lugar. Aí eles colocaram aqui as fotos dos jornais, que eu já mostrei para vocês, né? Velha história, né? Aquela velha história. Um mito sendo divulgado, né? É assim que funciona a internet. Se você for ver, a maioria do conteúdo sobre chemtrails na internet é isso. É uma mentira que vai sendo propagada até virar verdade. Aí uma mentira mistura com outra mentira, que mistura com outra. E isso vai virando uma bola de neve que vocês não fazem ideia. Aí aqui, por exemplo, tem um vk.com. É um fórum de discussão. O pessoal estava discutindo sobre chemtrails aqui. E aí uns diziam que não existe, outros diziam que existe. E um dos caras aqui, chamado Maicon Soares, 29 de 2014, ele, no debate aqui desse fórum, para defender a existência de chemtrails, ele publicou um seguinte texto. O Brasil foi incluído no cronograma de pulverizações desde meados de 2011. E foi no dia 9 de maio deste mesmo ano que um mega ataque deixou os céus da capital de Santa Catarina tomados por centenas de rastros que persistiram no céu durante o dia inteiro. O pesquisador Oberão de Mello, que vem registrando a atividade da geoengenharia, Ou seja, tá vendo como é que funciona a coisa? O rapaz, num fórum de discussão sobre o assunto, copiou uma das minhas matérias para defender a teoria das chemtrails. E aí ele diz assim: neste ótimo blog de conteúdo que me parece sério, vocês encontram esse texto acima e outros mais esclarecedores, como esse, que aponta a seca no mundo todo como causa dessa tentativa de geoengenharia para mudar o quadro de aquecimento e seca. E aí ele coloca aqui o link do meu canal do YouTube. E diz assim: o texto tem um parecer de um especialista que alerta que, em vez de ajudar a combater a seca, esses chemtrails podem acelerar ainda mais o problema. Esse especialista sou eu, que de fato, você pode ser um especialista numa coisa falsa. Você acredita ser real, você estuda, você junta material. Realmente eu era um especialista nessa porra, porque eu estudava veementemente. Eu vi todos os documentários, assisti todos os filmes, eu li todas as matérias, eu tive acesso a todas as pesquisas, eu fotografei, filmei, rastreei, eu divulguei, eu trabalhei, eu estive em contato com pessoas dos Estados Unidos, da Europa, eu criei blogs, grupos. Eu era um especialista, o quê? Numa coisa que não é real. Hoje em dia eu sei que não é real. Então, o primeiro ponto que vocês têm que ter em mente é isso. As pessoas, quando eu vou lá e falo, olha, chemtrails não existem, a pessoa fala assim: ah, quem é você para dizer que chemtrails não existem? Você é só um maluco aí, um qualquer. Agora você vai contra todo o universo que existe na internet. Agora você é o dono da verdade. Não sou o dono da verdade, mas eu estudei esse negócio, tá entendendo? Eu não sou um leigo no assunto sobre chemtrails. Eu estudei profundamente, de tal forma que poucas pessoas estudaram. Hoje em dia nós temos grupos e grupos e grupos no Facebook com milhares e milhares de pessoas que não são pesquisadores do assunto, são só entusiastas. O cara entrou num grupo, entrou no outro grupo, aí ele lê uma materiazinha, compartilha, fica feliz, lê um artigo, compartilha com os amigos, e é isso, não são pesquisadores, não entraram a fundo na coisa. Eu, quando entrei nessa história de chemtrails, que era um negócio que não era moda, não existia, era raro na internet, eu entrei a fundo. Eu pesquisei com todas as minhas forças. Eu fiquei 4 anos dedicado só a isso. Então, quando eu digo que isso tudo não é real, não estou sendo pago por ninguém, eu moro aqui numa kitnet de R$500 que eu pago por mês, eu não tenho grana nem para fazer uma viagem final de ano, eu não tenho grana para nada, eu sou um fudido. Eu ganho R$2.000 como professor na rede pública, eu não tenho grana. Não estou sendo pago por ninguém. Eu gostaria, sinceramente, se a CIA, como todo mundo fala, que eu me vendi para a CIA, eu me vendi para os Illuminati. Porra, se um maçom Illuminati, dizem que eu sou maçom também. Porra,
Se vem um maçom, Illuminati, alguém da CIA fala, olha, a gente quer te pagar 50 mil reais por mês para você botar artigos que desbanquem a geoengenharia, artigos desinformativos para acabar com essa teoria na internet. Se os caras me pagassem, eu faria. Eu preciso de grana também, sou um ser humano, preciso pagar minhas contas. Se eu viajo a agente da CIA e me desse uma grana preta, eu faria, mas não veio. Não existem esses tais agentes da CIA, os agentes da geoengenharia que estão aí pulverizando o mundo. Não existe essa porra. Então ninguém me chamou para nada. Mas como eu estudei com muita perseverança esse assunto, hoje em dia eu tenho um certo know-how para poder dizer que não existe essa coisa. E você pode olhar no blog, no grupo, eu tenho vídeos, documentários, centenas de postagens, artigos científicos, onde eu mostro categoricamente, eu exponho essa coisa. Não é assistindo um ou dois videozinhos, não é repassando uma matériazinha em Facebook que você vai chegar à conclusão da verdade. Você precisa assistir, você precisa ler todos os artigos que eu fiz, você precisa ver todos os vídeos e depois que terminar de ver o material que eu tenho, você vai continuar pesquisando na internet para ver que realmente a coisa não é como parece. Então eu vou terminar aqui no último site, verdadedomundointeiro.blogspot.com. Verdade do Mundo Inteiro. E ele reproduziu no dia 16 de outubro de 2012, capital catarinense, 2012, hein? Capital catarinense sofrendo com a geoengenharia, por Oberon de Mello. E segue a matéria que eu escrevi e abaixo um vídeo que já não existe mais porque eu arranquei esse vídeo. Então, gente, esse vídeo está ficando comprido, mas eu queria só mostrar para vocês o seguinte. A internet, ela é complicada. Uma mentira, por mais ingênua que seja, tá? A minha intenção não era enganar ninguém. A minha intenção era boa. Eu realmente achava, como vocês acham, que os chemtrails existiam. E eu estudei durante anos esse assunto, tentando provar a existência de chemtrails. E no final eu acabei provando a não existência. Eu lutei muito contra isso. Quando eu comecei a falar, meu Deus, será que isso tudo é mentira? Será que eu passei 4 anos divulgando, alertando, movimentando artigos, blogs e vídeos sobre uma coisa que não existe? Fiquei depressivo até 2 semanas. Eu falava, meu Deus, não é possível. Tem que existir. Os chemtrails são reais. Eu não queria acreditar que eu estava há 4 anos estudando algo que não é real. Mas eu fui obrigado a certo ponto admitir isso. Então, pelo amor de Deus, eu estou vindo aqui de cara limpa, na sinceridade, sem nenhuma intenção, sem dinheiro, sem CIA, sem Illuminati nenhum. Eu estou vindo aqui para dizer para vocês, pesquisem com mais seriedade essa coisa. Não adianta ficar em blogs de conspiração dos chemtrails. Estudem aviação, estudem meteorologia física, leiam artigos verdadeiros, livros sérios sobre o assunto e sejam um pouco menos paranoicos. Nova ordem mundial, os caras estão aí querendo destruir o mundo com os chemtrails e tal. Cada um desses assuntos, os reptilianos, a nova ordem mundial, o flúor na água, manipulação mental, o Blue Beam, os chemtrails, o ARP, o Nibiru, é um agregado de coisas que cada uma no seu âmbito. Tá, Zacarias Zait escreveu um livro sobre Nibiru, ok. Existe uma teoria sobre a influência da maçonaria, Illuminatis, nos governos, ok. Existe um projeto chamado ARP no Alasca, ok. São coisas separadas, que têm o seu fundo de verdade, mas que na sua própria caixinha já foram transformadas em bolas de neve. O ARP não é tudo isso que se fala na internet. No meu blog tem assuntos mais sérios sobre a verdadeira ação do ARP. O ARP não é tudo isso, virou uma bola de neve. Illuminati não é tudo isso, virou bola de neve. Nibiru faz desde 2011 que Nibiru está para chegar. Nibiru não vai chegar. Não vai chegar porque é uma teoria, é uma conspiração da internet. O Zacarias Zait escreveu os livros sobre Nibiru quando ele traduziu as tábulas dos sumérios. Sim, mas isso não quer dizer que o planeta esteja chegando. Isso são agregados na internet. Então foram se formando várias bolas de neve, chemtrail é uma delas, junta todas essas bolas de neve numa mega bola monstruosa
que é uma grande conspiração folclórica. Não estou dizendo que tudo é conspiração. Esses assuntos, dentro de cada uma dessas bolas de neve, tem uma sementinha ali de informações verdadeiras. Mas a internet faz esse papel que eu acabei de mostrar para vocês. A sementinha, ela vai sendo agregado à neve em volta e aquilo vira uma bola de neve. Depois você agrega as bolas de neve uma na outra e vira isso que nós temos na internet. Um monstro que agrega todos os, desde um flor na água, um nibiru, um chemtrail, um arpa, um nova ode, um reptiliano, os iluminados, junta tudo numa coisa só e vira um grande folclore. Você tem que conseguir separar cada uma dessas caixinhas e o que há de verdade nelas versus essa bola de neve monstruosa, que não condiz com a realidade. Uma coisa é a realidade, são essas sementes separadas. E outra coisa é o folclore monstruoso que se criou. Os chemtrails são um dos assuntos que eu consegui identificar como falsos. O que me abriu a mente para ver que vários desses assuntos, reptilianos, Nova Ordem, Flúor na Água, Morgellons, Nibiru, eu estou citando só alguns aqui, são tantos assuntos conspiratórios que tem na internet, né? E que você vai acreditando em todos, você vai acreditando em todos. Quando eu, através dos chemtrails, comecei a compreender a construção de folclores na internet, como que se dá esse processo, eu comecei a ver isso nas outras bolas de neve também. Você vê que o processo é o mesmo, você tem um tema, sei lá, vamos pegar um tema aqui, Illuminati, tá, os Illuminati era uma ordem secreta dentro da maçonaria, fundada em 1776 por Adam Weishaupt, um jesuíta que morava na Baviera, contratado pela família Rockefeller para construir uma seita mais fechada dentro da própria maçonaria. Eles tinham o símbolo do olho na pirâmide e foram caçados pelo governo da Baviera em 1776, mas alguns acreditam que eles ainda têm influência no mundo. Inclusive, na nota de dólar tem o desenho da pirâmide, tal, tal, tal. Ok, isso daí são dados que a gente pode estudar, pode pesquisar. Agora, o negócio vai aumentando, 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 e quando você vai ver hoje em dia o que tem de Illuminati, sobre Illuminati na internet, é uma loucura. Mistura tudo. Uma coisa são fontes históricas sobre uma sociedade secreta chamada Ordem dos Perfeitos, fundada por Weishaupt na Alemanha em 1776. Isso é uma coisa. Agora, quando você entra na internet, os Illuminati já deixaram de ser uma sociedade secreta de origens históricas. Passou a ser um monstro de 7 cabeças, onde tudo foi agregado na teoria, passando a ser até uma piada. Quando as pessoas entram na internet para pesquisar Illuminati e você vê as coisas mais tapafúrdias que existem. Assim como os chemtrails também. Então, gente, eu peço desculpas aos que me odeiam. A maioria aí dos crentes em chemtrails me odeiam. Eu sei disso, eu não posso fazer nada. Eu só peço desculpas para os que odeiam, para os que acreditaram nas coisas que eu falei. Tá? Eu não tive intenção alguma de prejudicar ninguém ou de passar falsas informações. Eu acreditava do fundo do meu coração que os chemtrails eram reais. Então, eu divulguei tudo que divulguei e hoje em dia tem toda essa influência. Pessoas que utilizam os meus artigos para acreditar nessa falácia. Então, se você leu esses artigos, se você viu meu nome em algum lugar aí, não acredite nessas coisas. Eu estou aqui agora falando para você que tudo que eu escrevi sobre chemtrails no Brasil e tudo o que há sobre chemtrails no mundo, em todos os artigos na internet, são falsos. Tente sair de Zion. Você já saiu da Matrix? Agora procure sair de Zion também. É mais um simulacro, é mais uma... Só que dessa vez não é nem um simulacro criado pelos conspiradores, pelos Illuminatis. Essa história de chemtrails não foi criada não é um simulacro, não é uma Matrix criada pelo sistema. Essa brincadeira de chemtrails foi criada por um panaca chamado Danny Wingington, um cara fajuto que não teve competência e criou uma teoria do qual ele ganha dinheiro. Hoje em dia esse cara vive disso, fazendo conferências, vídeos e vendendo artigos e produtos. Ele enriqueceu com essa história de chemtrails. Então é uma teoria criada por um homem comum que crê numa coisa, que ele mesmo crê nisso, ele criou essa teoria, divulgou num documentário chamado What in the World is the Spring. Isso se divulgou, se espalhou pela internet e virou o que hoje conhecemos como geoengenharia global. Não existe geoengenharia global.
rastros permanentes podem persistir no céu, rastros de condensação podem persistir no céu, todas as matérias são falsas, 99% delas no meu site da chemtrail.blogspot.com, eu já desconstruí todas elas. No canal do YouTube você pode se inscrever aqui embaixo, clica ali, assiste os outros vídeos, porque não há mais, não sobrou pedra sobre pedra da teoria das chemtrails, tá? Então, um grande abraço a todos, os que acreditam ou deixam de acreditar, e uma boa tarde a todos.